Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao canal Zion Tarot. Vamos fazer uma leitura atemporal, coletiva. Portanto, pega somente aquilo que ressoar com você, adapte para a sua situação atual. Cabe a você também ter o discernimento, estar aberto e receptivo para receber as mensagens. Caso não bata com você, caso não ressoe com você, desencana, solta, entrega para o universo, tá tudo certo, tudo bem, beleza? Sem encanação, é para ser leve, fluido. E é isso aí. Intenciono boa sorte para vocês. Vamos dar início à leitura. Vamos lá. Tarô, espiritualidade. Qual é a mensagem para quem está conectado nessa leitura? Vamos lá. Tarô, qual é a mensagem para quem está conectado nessa leitura? Sobre o que iremos falar hoje? Qual é a mensagem, Tarô, sobre o que iremos falar? Caíram duas cartas, 10 de espadas. Calma, não corre ainda. 4 de paus. Pedir mais uma. Pajem de paus. Bom, pessoal, vamos lá. A leitura de vocês foi aberta com o 10 de espadas. E aqui a gente está falando de pessoas exaustas já. Mentalmente, psicologicamente,
pessoas que já estão se sentindo absolutamente que já chegaram ou já passaram do seu limite. Ah, sabe aquele momento que a gente fala não dá mais? Literalmente não dá, tipo, para muitos aqui, aquela sensação de angústia, de talvez de impotência, mas aqui eu não sinto que é aquela dor de quem vai se render, mas de quem já entendeu que é necessário uma pausa, um descanso, ah, recarregar as baterias. Não sei se dá para se tá focando direito aí, ó. É porque reflete a luz na lâmina que é dourada. Mas enfim, pessoas que já entenderam aqui que não faz mais sentido ficar absorvendo conceitos alheios, ideias alheias, problemas alheios, limitações alheias, verdades alheias, e que é necessário dar uma pausa. Simplesmente. Não é nenhuma pausa aqui, né, no caso. Aqui é literalmente ligar o botãozinho do. Vocês estão ligados, né? Tipo, vocês já entenderam aqui que o que ocasionou esse estado de perturbação e exaustão, esse limite que para muitos custou, tipo, muita coisa de verdade. E aqui vocês entenderam o preço que se paga de comprar ideias alheias, verdades alheias, ah, lutar por ideais que fizeram vocês acreditarem que seria o certo e talvez vocês, por falta de discernimento ou de percepção no momento, compravam essas ideias sem questionar, sem dar o benefício da dúvida, sem se auto-perguntar, né? Se aquilo realmente ressoava com vocês e qual é o motivo de vocês estarem absorvendo aquilo. E vocês foram absorvendo isso um a um, né? Tipo, estando receptivo a tudo que vinha de fora, a toda idealização alheia, toda verdade absoluta, que é o que hoje mais está sendo vendido aí na internet, né? Todo mundo cheio de verdades absolutas aí, tipo, todo mundo tem um caminho mágico e uma regra, uma solução, um modo de viver. E vocês foram absorvendo aos poucos tudo isso. Aos poucos, isso, assim, foi gerando incômodo. Cada ideia dessa comprada, talvez de início pareceu uma boa ideia, e foi gerando incômodo. Com o tempo vocês foram percebendo, mas ainda assim não estava nítido. E isso foi se repetindo, se repetindo, se repetindo, até que chegou num ponto que não dá mais. Só que é exatamente esse ponto de tanta exaustão, de tanta frustração, de tanto, tipo, vocês estarem se sentindo sem fôlego até, vocês entenderam, digamos que talvez de uma forma bem ruim, que não vale a pena vocês carregarem e levarem tanto a ferro e fogo assim algo que alguém contou como verdade e vocês sequer questionaram. Então vocês aprenderam isso. Isso tudo serviu, essa dor, essa perturbação, essa intensidade toda, serviu exatamente para que agora vocês recarreguem, tenham o descanso necessário, reflitam sobre os seus verdadeiros valores, sobre as suas verdadeiras vontades, sobre aquilo que realmente, verdadeiramente ressoa com você e faz sentido para você. Uh, sempre dá o benefício da dúvida, o questionamento. Será que vale a pena? Será que não vale? Aonde isso vai me levar? E eu preciso pensar por mim mesmo. Na verdade, agora, para alguns, não é nem necessário pensar, e sim simplesmente se permitir o descanso, o estado de presença,
O descansar por descansar, entende? Para depois vocês se reencontrarem. Vocês estando nesse estado de descanso e de presença pura, sabe? Livres de tanta baderna alheia, de tanto barulho e ruído alheio. Quando vocês se livram disso tudo e recarregam as baterias, vocês encontram o seu próprio ponto de ignição, né, de silêncio, aí sim vem o estalo, a sensação de estar se reconhecendo, de estar se redescobrindo. Ah, de início, talvez a sensação até de. Sabe aquele lance quando a gente está conhecendo alguém e a gente começa a ver nesse alguém coisas que ressoam muito com a gente? É, tipo, começa a ver coisas em comuns e sincronicidades e gostos em comuns, ou você vê a pessoa desperta em você coisas que nem você sabia que você gostava. Só que nesse caso aqui, não estamos falando de alguém externo, estamos falando de você mesmo olhando para si mesmo dessa forma. Tipo, como se fosse naquela fase da infância, sabe, da descoberta, onde não tinha absolutamente barulho externo nenhum, verdades externas nenhuma, tinha simplesmente a sua pureza, a sua essência, a sua curiosidade, a sua descoberta por aquilo que te move, que te dá prazer em estar vivo, que te faz o seu coração acelerar, faz você sentir aquele calor, aquela vontade de seguir aquilo que levanta a sua energia, sabe assim? Então, é mais ou menos isso. Aqui fala desse momento. Se você já está se sentindo assim ainda, o jogo pede para você esse momento de pausa, de descanso, de simplesmente se permitir se reencontrar. O seu próprio silêncio, sabe? E quando você estiver nesse silêncio, nessa calma, nessa paz de espírito, você vai começar a se reencontrar, a se reconhecer e a descobrir novas formas de prazer, de alegria, de descobrir que ainda tem tanta coisa na vida que você estava tão hipnotizado, digamos, que tão ferido por coisas que você nem sabia que estava lá. E aí, sem a ausência dessas coisas é como se fosse um mundo completamente novo, literalmente como se fosse uma criança se redescobrindo, né? Tipo, não dá pra colocar em palavras mais do que isso. Vamos pedir mais uma carta aqui. O que mais, tarô? Pagem de paus. Caiu muita carta, não vou aceitar. Na verdade escorregou, né? Porque esse deck aqui, ele escorrega bastante. Pagem de paus. Clarifico pagem de paus. Sobre o que estamos falando.
Tarô não quer falar, não? Impressão minha. Vamos ver, pessoal, aqui. Quem mais o tarô vai falar ou não também, né? Se vocês não sabem, isso pode acontecer e até é bom que aconteça, se realmente for isso, para vocês entenderem algumas coisas. Bom, pessoal, não pulou mais carta, eu podia insistir, mas eu tô sentindo exatamente para não insistir mais e não pedir. Eu nem vou olhar no fundo do deck, porque a mensagem aqui é para que isso foi bom isso ter acontecido, porque assim, lembra que eu falei? Olha como vai fazer sentido. Durante toda a leitura, né, o tema, inclusive da leitura, foi o excesso de opinião alheia, o excesso de verdade absoluta alheia, o excesso de regras alheias, de formas de viver alheias, tudo alheio, muito alheio, né? No caso, o 10 de espadas. Tudo que vem dos outros e é como se você tivesse se perdido de você mesmo, como se você nem soubesse mais quem é você no meio de tanta opinião alheia, né? De tanta interferência, né? De tanta tudo que veio dos outros e fez você se perder de si mesmo, né? Tipo, ferido, exausto, esgotado, quase zerado, para não falar outra coisa aqui. E o pedido do tarô foi exatamente o descanso, o silenciar as vozes externas para se reencontrar, se e daí então descobrir aquilo que faz o coração de vocês bater mais forte, aquilo que traz vontade de viver. Para alguns, tipo, lembrar, né, no caso, relembrar, e para alguns descobrir, né? Coisas que talvez vocês nem sabiam, nem pensavam sobre, e vai começar a vir esse ímpeto em vocês. Então, olha só como faz total sentido. Eu tentei acho que 2 ou 3 vezes, né? Não saltou mais carta. Eu não insisti nem olhei no fundo do deck porque é exatamente sobre isso. Ah, seria mais uma opinião, ou talvez o, o tarô enviesando esse algo, né? Que para uns faria um sentido, para outros não. Talvez para uma maioria sim, para a minoria não, enfim, vice-versa. Mas querendo ou não, ainda assim, essa descoberta desse algo, por mais que veio do tarô, seria uma descoberta, aliás, seria uma opinião externa, entende? E o tarô, na maioria das vezes, é isso, pessoal, é autoconhecimento antes de mais nada. E, nossa, foi muito top isso ter acontecido, porque é exatamente sobre isso. Nem o tarô quer interferir, nem o tarô quer falar para vocês sobre o que é esse algo, ou essa coisa que vocês têm aí dentro para descobrir. Eu acho que tem certas coisas que são tão mais mágicas e tão mais surpreendentes quando literalmente é do nada, vem da gente mesmo, nasce da gente mesmo, emerge da gente mesmo, porque aí é total certeza que vem da essência, sabe? E total certeza de que não tem influência externa nenhuma, não tem enviesamento, sabe? Tipo, nada externo. Então, a mensagem aqui é clara. Se permita descansar, se permita se conhecer, se permita experimentar, se permita explorar, se permita viver. Principalmente a observar, né? Tipo, aliás, mais do que observar, é uma observação mais de sensação e sentimento, né? E as coisas vão começar a fazer sentido, mas isso é muito único para cada um e é algo que está em vocês. Talvez vocês já estejam se sentindo assim e talvez essa mensagem seja só um reforço para continuar exatamente nesse caminho. E é isso, pessoal. Não tem mais nem muito
o que falar. Eu achei, nossa, muito top mesmo isso ter acontecido, para que vocês vissem aqui em tempo real é, exatamente o que às vezes significa o tarô. Tipo, ele mesmo trouxe a mensagem e ele mesmo parou de responder, tipo, para concluir e fechar a mensagem, o recado que ele deu. Então, foi até pra mim, tipo, foi bom isso ter acontecido. A gente aprende, né, a cada leitura, a cada interação, tipo, na maioria das vezes isso também, o tarólogo também aprende, também absorve, né, as experiências e eu curti muito isso ter acontecido aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro, espero que tenha ajudado alguém. Se vocês gostaram, estão gostando, curta, comenta, compartilha, por favor. O canal é novo, sabe como funciona, né? Então é isso aí, pessoal. Espero de coração que tenha ajudado e até a próxima leitura. Tchau, tchau.